É a mesma coisa que acontece com o sujeito que começa a pensar, eu vou beber hoje, eu vou cheirar cocaína hoje. Aquilo já vai aumentando. Só de ir para aquele local beber, só de ir para aquele local usar, já vai aumentando a dopamina, tá? E daí? O que acontece? Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Sou o psicólogo Mário Pacheco e esse vídeo aqui faz parte daquela série de vídeos onde vocês estão me conhecendo para que vocês possam ter o privilégio e o prazer de participar comigo no nosso curso sobre técnicas e manuseios psicoterapêuticos, para fazer as pessoas e os seus pacientes ficarem longe das drogas, da depressão e da ansiedade. E nesse vídeo de hoje, gente, nós vamos tirar uma dúvida que eu tenho visto constantemente. As pessoas sempre perguntam qual é a relação que existe entre dependência química, depressão e ansiedade. Porque o meu curso fala sobre dependência química, depressão e ansiedade. Então, vou tentar explicar para vocês aqui da melhor forma possível para que vocês possam entender o que é isso. Vamos lá. Segundo a Organização Mundial da Saúde, droga é qualquer substância que não é produzida pelo organismo e tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sintomas, causando alterações no funcionamento desses sintomas. É interessante que a mesma substância ela pode funcionar como medicamento em certas situações e podem ser tóxicas em outras situações. E essas drogas são chamadas de drogas psicotrópicas, conhecidas também como substâncias psicoativas, que vão alterar o funcionamento cerebral, causando modificações no estado mental, causando modificações no psiquismo da pessoa. Existe uma classificação de interesse didático e essa classificação é aonde a gente percebe a questão da depressão e da ansiedade. Essa classificação ela é feita baseada nas ações aparentes que essas drogas causam no sistema nervoso central. Vão existir as drogas depressoras da atividade mental, as drogas estimulantes da atividade mental e as drogas perturbadoras da atividade mental. Então esses são as três grandes áreas didáticas que definem. Eu vou dar exemplos para vocês. Drogas depressoras. A maior droga depressora que existe e que é responsável por quase 35% das mortes atuais no mundo hoje em dia é o álcool. Depois vem os barbitúricos, os benzodiazepínicos e os opioides. Temos também os solventes ou inalantes. Essas drogas são depressoras. Lá no meu curso eu explico direitinho sobre tudo isso. Essas são depressoras. Agora, as estimulantes, quais são? Tabaco, cigarro, cafeína, anfetamina. Quem não sabe o que são anfetaminas, são aquelas drogas antigas que as pessoas utilizavam para tirar fome, para fazer dieta, A cocaína, o crack, a merla, que é um tipo de crack pastoso, o oxi, que também é um tipo de crack, tá? Essas são as estimulantes. Temos também as drogas perturbadoras. Quais são as drogas perturbadoras? Maconha, LSD, êxtase, os anticolinérgicos, que são os chás, e os esteroides anabolizantes. O álcool, ele é extremamente depressivo. Então, vamos lá, eu vou dar alguns exemplos de como funciona esse álcool dentro
sistema nervoso central. Então vamos lá, o que é o álcool? O álcool etílico é um produto da fermentação de carboidratos presente em vegetais, como cana-de-açúcar, uva e cevada. Os efeitos do álcool eles estão relacionados com a quantidade da substância no sangue, variando conforme o tipo de bebida que a pessoa ingere, a velocidade do consumo, a presença de alimentos no estômago e as possíveis alterações no metabolismo da droga por diferentes condições, como por exemplo na insuficiência hepática. Então tudo isso vai depender de como o álcool vai agir no seu corpo, né? Vai depender de tudo isso. Vai depender da sua condição física, vai depender do ambiente que você está utilizando a droga e vai depender do tipo de droga que você está usando. No caso do alcoolista, a condição física é muito levada a sério, muito a sério mesmo. Pode reparar que o alcoolista, por exemplo, ele demora muito tempo para parar de usar álcool, ele chega à conclusão que ele precisa parar só depois que ele já tem 20, 30 anos que ele está bebendo, contrário de quem usa crack. Por exemplo, quem usa crack, 3, 4 anos, 5 anos no máximo, ele já chega à conclusão que ele tem que parar, né? Agora o álcool não. Só que enquanto ele está utilizando o álcool, ele estraga com todo o corpo dele. Todo, principalmente o fígado, os rins, o estômago, o coração. E aí o que acontece quando a pessoa bebe, quando a pessoa fica bêbada e por que isso traz para o lado depressivo? Ocorrem desinibição do comportamento, ocorre diminuição da crítica, ocorre hilaridade, hilabilidade. O que é isso? A pessoa ri e chora por motivos pouco significativos, ocorre uma fala pastosa, reflexos lentos, prejuízo na capacidade de raciocínio e de concentração. Pode acontecer de ter náuseas, vômitos, visão dupla, que a gente chama de diplopia, e pode chegar a ter convulsões, hipotermia, coma ou morte. Então, o que acontece com todo sujeito que utiliza álcool? Quando ele começa a utilizar o álcool, vai ocorrer uma desinibição do comportamento, então vai aumentar um pouquinho, né? Ele vai ficar todo estimulado. Daí a pouco, quando a crítica dele, julgamento e crítica começa a diminuir, ele vai baixando, vai baixando. Aí ele começa a ficar com fala pastosa, começa a rir, a chorar por qualquer coisa, tal. Ele já entrou num processo depressivo. Tá? E é por isso que o álcool é extremamente depressivo. Se você parar para observar o comportamento de todo alcoolista, ele é depressivo, muito depressivo. O contrário acontece nas drogas estimulantes, que é uma droga que leva à ansiedade. E aí assim, por que a gente fala que é depressivo? A gente fala que é depressivo porque é depressivo de fato. O sujeito quando usa só álcool, ele é um sujeito depressivo. Ele vive assim. E o sujeito quando ele é um sujeito que usa cocaína, crack, ele é um sujeito ansioso. Acontece que a ansiedade e a depressão são da mesma família. Então, quando você está colocando essa substância dentro do seu sistema nervoso central, você coloca álcool, coloca cocaína, vamos dar esses dois exemplos básicos. Você aumenta o seu nível de dopamina, que é o hormônio do prazer, você aumenta de uma forma artificial. E depois que você para de usar tanto o álcool quanto a cocaína, ele vai voltar. Na hora que ele começa a voltar, ou você entra numa ansiedade ou você entra numa depressão, dependendo da droga que você usa. É por aí. Porque o pulo do gato está no sistema dopaminérgico, sistema neurológico, tá? E o sistema de recompensa. Então, eu falei aqui do álcool, né? Que é depressivo, mas nós temos agora a ansiedade. A ansiedade, a ansiedade artificial, através de droga, ela vem das drogas estimulantes, por exemplo, a cocaína. Então vamos lá, o que é a cocaína? É uma substância extraída das folhas de coca. O pó normalmente é inalado, né, cheirado ou injetado. A ação da cocaína no cérebro provoca a sensação de alerta, diferente do álcool. O álcool deprime, rebaixa. A cocaína traz a sensação de alerta, faz com que as pessoas se sintam cheias de energia, sensação de euforia, de poder, estado de excitação, hiperatividade, insônia, falta de apetite, perda da sensação de cansaço, necessidade de isolamento, ansiedade e pânico, tá? Pronto. Isso tudo é ansiedade. O uso por um período prolongado pode provocar uma síndrome
paranoica, a sensação de perseguição, ver inimigo por todos os lados, que é a psicose cocaínica. O coração dispara, a pressão arterial sobe e o cérebro trabalha com muita intensidade, podendo provocar o infarto do miocárdio. O corpo fica exausto e a pessoa sente-se muito deprimida após o uso. Então, toda a droga, na hora que você usa, que sobe, que ela entra no sistema dopaminérgico e sobe o nível de dopamina, você entra numa ansiedade. Depois que você para, que ela diminui, você entra numa depressão. Algumas drogas mais e outras menos. Existe uma doença que acontece frequentemente, não é tão frequente, mas acontece em muitos casos, que é um processo de degeneração irreversível da musculatura de algumas pessoas que usam cocaína, que se chama rabdomiólise. Bom, os sintomas da ansiedade, tá, que as pessoas sentem, pode acontecer dor no peito, angústia, dor de cabeça, formigamento, tonturas, palpitações, intestino preso ou diarreia, problemas no couro cabeludo, coceira, rigidez muscular, pontadas de dores na cabeça e no rosto, bruxismo, os dentes, né? Os dentes assim, aquele atrito entre os dentes, problemas de audição, que já estão ligados um pouco aí com a paranoia, insônia, irritação, tensão, inquietação, perda de concentração, isolamento social, repetição de pensamentos negativos, fixo no passado, medo ou negativismo do futuro, preocupação excessiva, atenção, memória, julgamento, crítica e decisão, todos prejudicados. Então, isso daqui, a depressão, é aquela coisa que a pessoa fica mal, que a pessoa se isola, que a pessoa chora, que a pessoa não quer conversar com ninguém. Não vou dizer que ela é mais fácil de ser entendida, né? Agora, a ansiedade, você tem que perceber todos esses sintomas aqui para você entender se você realmente é um sujeito ansioso. Por quê? Porque a gente precisa dessa ansiedade para viver, só que não pode ser exagerada. Se tiver uma droga, ela vai ser exagerada, entendeu? Então assim, o que gera a depressão e a ansiedade? Isso acontece tudo no sistema nervoso central. Então vamos lá. O sistema nervoso central, ele fica bem aqui, ó, sabe quando a gente fala assim, olha a moleira do bebê, cuidado com a moleira do bebê. Pois é lá que fica o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele demora 21, 22 anos para ficar pronto biologicamente. Então, digamos assim, talvez nós todos fôssemos prematuros, né? Que deveríamos ficar 21 anos no útero da nossa mãe, mas não tem como, porque para ele desenvolver, ele também precisa das atitudes de tudo que acontece no social, porque ele não é só biológico, ele é psicológico também. Dentro desse sistema nervoso central estão vários hormônios, né, que acontecem através das ligações sinápticas, vários hormônios. Nós vamos citar 4 aqui que são essenciais, que é a dopamina, a serotonina, a noradrenalina e o GABA. A dopamina é o prazer, a motivação. A serotonina são as emoções. A noradrenalina é você decidir, lutar, enfrentar ou fugir. E o GABA é a questão de você ter o controle, de ficar calmo ou de se exaltar um pouquinho, de dormir, de acordar. Isso daí a gente tem normalmente dentro da gente, desde quando a gente nasce. Então, por exemplo, se você tem vontade de comer uma pizza, você lembra. Tem uma coisa aqui atrás chamada sistema de recompensa, que vai lembrar, sábado à noite, vamos comer uma pizza? Pronto, lembrou, é o sistema de recompensa. Aqui está armazenado todas as suas experiências em comer pizza. E aqui vai julgar e decidir. Ah, vamos comer uma pizza. Tá, vou comprar em tal lugar é mais barato, tal lugar entrega mais rápido, tal lugar é mais caro, mas é mais gostoso, enfim. Só de você começar a pensar sobre isso, a dopamina do sistema nervoso central já começa a aumentar. Você já sente aquele prazer. É a mesma coisa que acontece com o sujeito que começa a pensar, eu vou beber hoje, eu vou cheirar cocaína hoje. Aquilo já vai aumentando. Só de ir para aquele local beber, só de ir para aquele local usar, já vai aumentando a dopamina, tá? E daí? O que acontece? Ele vai, recebe a pizza, come
tem aquele pico máximo de prazer, que a gente vai chamar de ansiedade, e aí depois, quando termina, volta a dopamina e ele vai dormir, que a gente vai chamar de depressão. Agora vamos transferir isso para droga. O cara tá indo desesperadamente, já a dopamina já tá aumentando, ele tá indo comprar, tá indo usar, quando ele chega lá, ele chega, usa, vai para aquele pico máximo de ansiedade, né? Ou cheira cocaína, ou bebe o álcool, aumenta a ansiedade, de repente ele para, volta, diminui e volta para a depressão. Até que você entra no processo do vício. Por que entra no processo do vício? Porque o prazer da dopamina que você está colocando artificialmente no teu sistema nervoso central não é uma dopamina simples, apenas que causa o desejo para cobrir o desejo de comer uma pizza. Não, é uma dopamina que foi colocada artificialmente porque você usou álcool, usou crack, usou cocaína, usou maconha. Ela aumentou muito, ela passa dos níveis psicotrópicos. Ela passa do nível normal da cognição do ser humano. O que é cognição? É a sua capacidade de inteligência. É a capacidade de você julgar e decidir. Passou daí, chutou o balde, você já entrou numa situação psicotrópica. É por causa disso, exatamente por causa desse processo, que você vai acabar agregando dentro de você a depressão e a ansiedade. E dependendo da quantidade de droga que você usar, que você utilizar, e dependendo da tua condição física, e dependendo de como você é, de tudo que você já viveu na sua vida, você pode aumentar isso tudo, por exemplo, e chegar numa situação borderline, numa situação de transtorno obsessivo compulsivo, numa situação de pânico, ou até numa situação de esquizofrenia, dependendo da droga que você usar. Então, é por isso que a depressão e a ansiedade são realmente complicados nesse sentido, principalmente quando elas são agregadas a uma química que você coloca no seu sistema dopaminérgico. Química de drogas psicotrópicas, eu estou dizendo, tá? Que se transforma num vício e aí você vai passar por esse processo todo e a depressão e a ansiedade serão inevitáveis. Eu agradeço muito você ter me ouvido, conheça o nosso curso, aprenda técnicas e manuseios psicoterapêuticos para sair da depressão, da ansiedade, da dependência química. Clique no link abaixo, faça sua inscrição no nosso canal. É um prazer tê-los aqui. Se quiser fazer alguma pergunta, deixe nos comentários. Agradeço por você ter me ouvido e até a próxima.